Fala, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Gonçalves e você está em mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, por favor, já se inscreva. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Nós produziremos mais conteúdos a partir de agora, porque conseguimos fazer um investimento de uma câmera, por isso que provavelmente a imagem está melhor para você. Então você vai ter uma experiência audiovisual muito legal e eu quero começar a produzir conteúdo em massa. E eu prometo que a partir de hoje eu vou pelo menos tentar produzir 2 vídeos por semana, exceto quando eu não estiver bem, quando eu estiver doente, claro. Mas o meu intuito principal com isso é fortalecer a sua vida com Cristo e também ser um memorial para mim mesmo. Eu não estou fazendo isso para ficar famoso, eu nem estou esperando que isso gere uma repercussão, porque eu não vou falar nada de absolutamente novo. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido nesses anos estudando sobre a Bíblia, sobre Deus, e eu tenho aprendido muito também com a faculdade teológica que eu tenho feito. Então, esses vídeos vão servir como um memorial daquilo que eu estou aprendendo e aquilo que eu posso compartilhar com as pessoas, e eu acredito que você vai ser muito edificado, porque eu mesmo tenho sido edificado por aquilo que eu estou aprendendo em Deus. E o meu desejo é tornar o nome de Cristo conhecido. Então, se você quer ouvir mais a respeito de Jesus, do Evangelho, ouvir canções cristocêntricas, eu acredito que você está no canal certo. Beleza? Bora pro vídeo hoje. E hoje eu quero falar sobre como construir uma vida de oração, uma rotina de oração. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade com isso e eu quero dar 4 passos que me ajudaram a ter constância. Eu sempre fui uma pessoa inconstante em tudo. Comecei a jogar bola, comecei a jogar bem, parei. Comecei a tocar violão, comecei a tocar razoavelmente bem, parei. Comecei a tocar teclado, fiquei fissurado por aquilo e hoje nem tanto. Apesar de ser professor de música, eu posso admitir que não estudo tanto quanto deveria, mas eu me fixei pelo tema Deus. Eu gostaria muito de conhecer a Deus, porque foi o motivo pelo qual eu fui criado. Eu fui criado, eu e você fomos criados para conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, é necessário ter disciplina, é necessário buscá-lo, é necessário tentar pelo menos encontrá-lo. Vou deixar um texto aí que está em Atos dos Apóstolos, que fala justamente sobre isso, sobre o propósito pelo qual nós fomos criados, para que nós, tateando, pudéssemos encontrar a Deus. E a verdade é que Deus, ele deixa pistas ou rastros de onde ele está, porque ele quer se revelar. E se ele não quisesse se revelar, muito provavelmente ninguém o conheceria, porque ele excede ao entendimento humano. Ou seja, ele é transcendente, ele é alguém muito além das nossas capacidades de racionalizar ou de entendê-lo. Portanto, nós só conseguimos saber quem Deus é porque ele decidiu se revelar. Nós só conseguimos saber quem ele é porque ele se revela através da sua palavra e através da oração. E é por isso que a oração é importante, porque a oração é o principal método, a principal coisa que nós podemos fazer para conhecer mais a Deus, além de ler a sua palavra, e vai ter vídeo sobre isso também, sobre adoração, sobre outras coisas, mas hoje eu quero falar sobre oração. Então esses 4 princípios mudaram a minha vida, e o primeiro deles é: a oração é sobre um relacionamento com Deus. Muita gente usa a oração como um método para pedir coisas a Deus. Ou seja, eu não quero Deus, eu quero aquilo que Deus me traz. E para ter aquilo que Deus me traz, eu preciso orar. Então a pessoa ora sempre pedindo coisas a Deus. E não é errado pedir, porque ele é um pai e ele se revela como um pai que dá bons presentes aos filhos. Então é bom pedir, mas não é o centro da oração. Para você ter a sua vida de oração mudada, você precisa entender que oração é sobre relacionamento. Ou seja, às vezes você vai ficar quieto, às vezes você pode simplesmente ouvir, às vezes você pode simplesmente não falar palavras bonitas, mas estar naquele lugar de oração já muda tudo. Então é sobre relacionamento. Como é que você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor? Através de conversas, através de diálogos. Então, a oração também é uma das coisas que mais me garantem que eu e você temos vida com Deus. Se você tem uma vida conjugal, você pode perceber que a primeira coisa que acaba quando você está tendo um relacionamento ruim é o diálogo. Ou seja, quando você não está muito bem com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu namorado, ou seja, quem for, a primeira coisa que vocês param de fazer é param de conversar do jeito que vocês conversavam anteriormente. Então, isso é muito importante, porque isso se aplica à nossa vida com Deus. Quanto mais eu converso, quanto mais eu dialogo com o Senhor,
isso me dá respaldo para dizer que o meu relacionamento com ele tá bom. Se eu não faço isso frequentemente, é porque o meu relacionamento com ele, por mais que as pessoas achem que está bom, não está tão bom quanto deveria. Você está entendendo o que eu estou falando? Segundo ponto, Deus ama ouvir a nossa voz. Ele deseja estar conosco. A verdade é que Deus não precisa de nós, mas mesmo assim nos deseja. E Ele nos deseja não porque precisa de nós, mas porque Ele nos ama. Ou seja, saber que Deus nos ama, saber que Cristo morreu pelos nossos pecados justamente para nos dar acesso à oração, é saber também que a oração é muito importante, porque ela nos dá acesso ao Deus que nós não poderíamos ter acesso caso Ele não tivesse nos amado. Eu sei que pode ser complicado, mas para pensar. Jesus morreu numa cruz. Ele abriu acesso para que você pudesse ter contato direto com Deus. Ou seja, o amor dele fez com que você tivesse acesso a ele mesmo. Por isso a oração é uma das maneiras de dizer que Deus ama ouvir a nossa voz. Caso contrário, ele não teria mandado seu filho na cruz para morrer, para que nós tivéssemos acesso a ele por meio da oração. Isso muda a vida de oração de qualquer um. Terceira coisa, Deus não precisa de nós, mas ainda assim nos deseja. Se Deus ama ouvir a nossa voz, é porque Ele nos ama. Se Deus nos ama, não é porque Ele precisa de nós. Porque a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Não é Deus quem precisa de mim, mas eu que preciso de Deus, por isso eu oro. E a quarta coisa também tem a ver com esse fato de Deus não precisar de absolutamente nada nem ninguém. É que é impossível barganhar com Deus. Então na oração, não faça dela um lugar de barganhar. O que é barganhar? É esperar de Deus alguma coisa porque você fez algo. Na verdade, no Evangelho é o contrário. É Deus quem fez algo por você, por nós, e nós desfrutamos disso. Ou seja, não fique tentando barganhar com Deus. Ó, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou começar a orar. Não, irmão, você precisa orar. Eu me lembro de uma vez que eu tava querendo comprar um presente pro meu pai, eu era bem novinho, tinha uns 10 anos, e aí eu pedi dinheiro pro meu pai para que eu pudesse comprar um presente para ele de aniversário. E ele me deu o dinheiro, eu comprei um perfume que ele gostava muito, e quando eu dei o perfume para ele, ele ficou muito feliz. Mas sabe o que eu aprendi depois de um tempo com isso? Que a nossa vida de oração e a nossa vida de relacionamento com Deus não é sobre o quanto nós podemos fazer por Ele, é sobre aquilo que Ele já fez por nós. E aí nós, quando compramos um presente para o Senhor, para o nosso Pai, quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com Ele, quando amamos o próximo, quando o adoramos, irmãos, nós só estamos devolvendo aquilo que Ele já nos deu. É como uma criança que pede dinheiro para o pai para comprar o presente para o pai. Então, sem o dinheiro, eu não conseguiria comprar o presente para o meu próprio pai. Sem o meu pai, eu não conseguiria presenteá-lo. Você está entendendo como é tudo sobre Ele e quase nada sobre nós? É sobre entendermos que Deus não precisa de nós, mas ainda assim nos dá a sua presença, porque a presença dele é o nosso maior presente. Então, comece a desfrutar, comece a usar aquilo que Deus te deu para Ele. Deus te deu tempo, então use o seu tempo para Ele. Isso com certeza vai mudar a sua vida de oração. Tenha uma rotina, tenha horário marcado, tenha tempo marcado com Deus, e eu tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário também falando sobre quais assuntos você gostaria que eu falasse e que nós pudéssemos crescer nesses assuntos. Deus abençoe, até o próximo vídeo e compartilha, viu, gente? Compartilha porque vai ser bom para outras pessoas também.